Olá pessoal do 7º ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 10, onde nós faremos uma retrospectiva de todos os conteúdos que foram abordados durante esse primeiro bimestre. Vamos nessa então? Então pessoal, se nós remontarmos ao início das nossas aulas do ano letivo de 2021, que começou na primeira semana de fevereiro, nós podemos observar que os primeiros conteúdos do 7º ano faziam referência aos povos indígenas da América, ou seja, as civilizações pré-colombianas, ou seja, aqueles povos que viviam no continente americano antes mesmo da chegada de Cristóvão Colombo e da chegada dos europeus como um todo no continente americano. E aí eu gostaria de citar alguns povos em especial. Faziam parte dessas grandes civilizações pré-colombianas, lá no território que atualmente corresponde ao México e à América Central, os maias e os astecas. Lembrando que os povos maias, quando da chegada dos europeus à América, praticamente já eram um povo em extinção. Pouco nós conhecemos dos povos maias e de como era o seu modo de vida. Mas nós ainda temos algumas coisas de nossa cultura que remetem à civilização maia, embora ela seja pouco conhecida. Como no caso do zero, que foi adicionado aos nossos algarismos, e do calendário maia, que inclusive previa o fim do mundo para o ano de 2012, que não aconteceu, é claro. O que nós temos muito daquelas civilizações do México e da América Central, na verdade refere-se aos povos astecas. Os astecas que são considerados o povo que deu origem ao México. Muito da cultura mexicana atualmente faz referência à herança cultural dos povos astecas. Lembrando que quando os espanhóis chegaram, imprimiram um processo de conquista sobre os astecas, que constituíam um dos grandes impérios do continente americano, com organização política, com produção de elementos agrícolas e até com capital. A cidade de Tenochtitlan era uma cidade gigantesca, era a capital do Império Azteca. Uma cidade com toda a rede de infraestrutura, pontes, praças, saneamento básico. Então, os próprios espanhóis, quando chegaram em Tenochtitlan, tomaram um susto com a organização do Império Azteca como um todo. E aqui na América do Sul havia a terceira civilização pré-colombiana, os povos incas, que assim como os povos astecas também tinham uma certa organização política, econômica, social e que tinham a capital na cidade de Cusco, atualmente uma cidade peruana. O povo inca, eles viviam na Cordilheira dos Andes, que era até uma forma, em cima das montanhas, de ter uma certa proteção militar contra possíveis invasões. E aqui no Brasil e nos países vizinhos, é bom frisar os povos tupis-guaranis. Povos diversos que praticavam desde a caça e coleta de frutos e raízes até a prática agrícola e que era um povo um pouco mais atrasado em relação aos incas e os astecas, porque não tinham uma certa organização política, uma capital, um império como um todo. Mas não deixa de ter sua importância. Os povos tupis-guaranis habitavam boa parte do Brasil e países vizinhos como Argentina, Paraguai e Uruguai, ok? Saindo desse conteúdo, nós também trabalhamos alguns impérios africanos. A África, que é o berço da humanidade, as primeiras grandes civilizações são africanas, dentre elas o Egito e os reinos do Mali e do Congo, que nós trabalhamos esses reinos, mostrando inclusive a influência que os povos africanos tiveram sobre a cultura do Brasil. Os negros africanos trazidos na condição de escravos para o Brasil deixaram boa parte da cultura que nós adotamos hoje. Nós sabemos que o Brasil é um misto cultural de povos brancos, indígenas e negros. Dos negros nós herdamos, por exemplo, alguns hábitos da culinária, algumas danças, algumas religiões, alguns esportes, Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, a capoeira, nós poderíamos citar a umbanda, o candomblé como religiões, a feijoada na culinária ou pé de moleque. Nós herdamos alguns dialetos, algumas palavras da nossa língua, também são herança dos povos africanos. Esses grandes impérios africanos que vieram para o Brasil através de escravos e que promoveram aqui uma boa base cultural adotada por nós na atualidade. Outro conteúdo que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre foi o fim da Idade Média e o renascimento comercial e urbano. Eu disse para vocês que as cruzadas serviram para reabrir as rotas comerciais entre Europa e Oriente. Isso permitiu o renascimento comercial, o surgimento das feiras livres, a volta da economia monetária, do comércio, das moedas e o surgimento das cidades após 1000 anos de feudalismo. Essas primeiras cidades, se vocês recordam,
todas muradas, porque temiam invasões de outros povos, e essas muralhas eram chamadas de burgos, daí a denominação das cidades também serem chamadas de burgos. As primeiras cidades no fim da Idade Média eram chamadas de burgos, e a classe de comerciantes que acabava de surgir, chamada de burguesia, em homenagem a burgos, que eram as muralhas ou as próprias cidades. Também é bom frisar que nos séculos finais da Idade Média existem alguns episódios importantes, dentre os quais a Guerra dos 100 Anos, o maior conflito da história da humanidade em duração, uma guerra que envolveu França e Inglaterra, que durou exatos 116 anos, foi de 1337 a 1453, onde França e Inglaterra disputaram a região de Flandres, um grande centro comercial da época, que era francês, e que a Inglaterra exigia a tomada, mas os franceses venceram a Guerra dos 100 Anos e mantiveram a posse sobre Flandres. Bom lembrar que na Guerra dos 100 Anos surgiu uma figura importante da história francesa e mundial como um todo. Joana d'Arc, uma heroína francesa que liderou os exércitos franceses na vitória sobre a Inglaterra, mas que terminou injustamente sendo presa e acusada pela Igreja Católica da prática de bruxaria, e aos 19 anos de idade foi queimada viva pelo Tribunal da Inquisição, acusada de bruxaria para servir de exemplo às demais pessoas da sociedade europeia da época. E por fim, é bom lembrar também dos séculos finais da Idade Média, da peste negra. Nós que vivemos agora uma pandemia, com a Covid-19, uma doença que já matou milhares de pessoas em todo o mundo, nós também já tivemos outras epidemias no passado, outras pandemias no passado. E uma delas foi a peste negra. Uma doença que foi trazida do Oriente involuntariamente por navios mercadores italianos e que se espalhou pelo continente europeu a partir da Itália, que entre 1348 e 1351 matou cerca de 25 milhões de europeus, um terço da população europeia. A Europa, que tinha então 75 milhões de pessoas, viu em 3 anos, entre 1348 e 1351, 25 milhões de pessoas serem mortas pela peste negra, também chamada de peste bubônica. Essa doença, que se transmitia através do rato, ela se espalhou pelo cenário europeu e terminou dizimando boa parte da população da época. Lembrando que ela era chamada de peste negra porque em um dos estágios da doença, a pele da população contaminada ela escurecia. Daí peste negra. E peste bubônica, porque em outro estágio da doença apareciam bulbos, tumores por todo o corpo. Daí o termo peste bubônica. E essa peste, depois de 3 anos dizimando a população europeia, simplesmente cessou. Parou de matar, porque as outras pessoas tinham anticorpos e não adquiriam a doença. Assim nós terminamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e iniciaremos nas próximas semanas um novo ciclo. Iniciaremos o segundo bimestre a partir das aulas de abril e maio. Um forte abraço e até a próxima.